A paz do Senhor, meus amados, graça e paz. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 37. A gente vai estar lendo aqui do versículo 1 até o versículo 6, tá? É sobre a visão do Vale dos Ossos Secos. Antes da gente começar a leitura, eu queria poder fazer uma reflexão com vocês aqui, tá? Redobrem sua atenção nesse momento, por favor. Olhem para cá, todo mundo. Ouvimos a vida inteira que precisamos tomar iniciativa. Frases do tipo, você precisa reagir, você precisa buscar, você precisa se levantar, você precisa dar o primeiro passo. E sim, em alguns momentos da vida, nós realmente precisamos nos movimentar para que algumas coisas aconteçam. Mas existem momentos na nossa vida em que você não consegue dar o primeiro passo. Você não consegue buscar, não consegue reagir, não consegue orar, não porque você não quer, mas porque as forças se esgotou, porque a esperança, ela secou. E quando alguém chega nesse lugar, nesse cenário que eu estou falando aqui para vocês, não é falta de fé dessa pessoa, é exaustão. É um cansaço tão profundo que o coração dessa pessoa começa a dizer assim: eu não aguento mais. Para mim, já deu. É muito fácil eu subir até o altar e começar a falar sobre iniciativa quando a gente ainda tem um pingo de energia, um pingo de força, mas enquanto até este pingo de energia da gente de força se esgota. Hoje nós vamos entender, através desse texto, que existem momentos na nossa vida que não somos nós que damos o primeiro passo. Existem fases em que estamos tão exaustos, tão esgotados emocionalmente, tão sem forças espiritualmente, que não conseguimos nos mover, e é exatamente nesses momentos de exaustão que quem dá o primeiro passo por nós é Deus. Ele se move quando você não consegue se mover, ele fala quando você não tem voz, ele começa quando você acha que você já terminou. Ele toma a iniciativa. O tema da palavra é justamente isso. A iniciativa de Deus. Repitam comigo, por favor. A iniciativa, bem alto, de Deus. E para provar para vocês que Deus é capaz de tomar o primeiro passo na vida de vocês, a gente vai estar lendo junto aqui Ezequiel 37. Quem achou diz amém? O pessoal está rápido. A mão do Senhor veio sobre mim. Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. E me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. Sobre vós porei nervos, farei aparecer carne, estenderei pele, porei o Espírito em vós, e vivereis, então sabereis que eu sou o Senhor Deus. Meus irmãos, o profeta Ezequiel, nesse momento da visão, ele estava vivenciando um dos piores momentos da história de Israel. Para vocês entenderem, a cidade de Jerusalém havia sido destruída. O templo do Senhor foi queimado, e o povo de Israel foi levado a cativo para a Babilônia. Em outras palavras, esse povo perdeu a terra, o templo, seu rei, e perderam principalmente a sua identidade. Quando a gente lê o versículo 11 desse capítulo, Deus revela que esses ossos secos representam toda a casa de Israel. E nas próprias palavras do povo de Israel, eles dizem: nossos ossos secaram-se, e a nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados. Observe, isso não é um clamor, é um diagnóstico de desespero. Eles não estão aqui pedindo a ajuda de Deus, eles estão dizendo simplesmente que acabou. Nesse momento da visão, aquele povo não tinha forças nem para clamar. O que saiu da boca deles não foi oração, foi desistência. Mas mesmo assim, nesse cenário, Deus toma a iniciativa. Nós conseguimos ver aqui nesta visão que eu li 3 iniciativas de Deus.
3 movimentos que começaram no céu antes de qualquer reação aqui na terra. A primeira iniciativa de Deus, que Deus se aproxima. O texto diz que Deus colocou a mão sobre o profeta Ezequiel e o levou até o vale. Observe que antes dos ossos começarem a se mover, Deus já estava em movimento. O vale estava parado, os ossos estavam parados, a esperança estava parado, mas Deus não estava, Ele estava no vale. Isso é muito interessante porque muitas das vezes achamos que precisamos sair do vale para poder encontrar a Deus. Mas nesse texto não, Deus entra no vale. O vale não estava bonito, não estava organizado, estava cheio de ossos secos, e é nesse cenário que Deus decide pisar. Pare de falar que, eu preciso melhorar isso para poder ir à igreja. Eu preciso parar de fazer isso para aceitar Jesus. Meus irmãos, ninguém sai do vale sem Jesus. Você acha o quê? Você acha que Deus vai ficar esperando você melhorar para Ele se aproximar? Não, Ele vai se aproximar de você para que você melhore. Observe que a iniciativa não foi dos ossos, não foi do povo, foi de Deus. Ele decidiu se aproximar. Segunda iniciativa de Deus, Deus fala. Deus disse, profetiza sobre os ossos. Ezequiel aqui não criou a mensagem, tá? Ezequiel apenas abriu a boca para falar aquilo que Deus já havia determinado. E quando a palavra é liberada, houve movimento. Os ossos se juntaram, veio nervo, veio carne, veio pele. Ou seja, a palavra de Deus colocou tudo no lugar. É isto que a palavra de Deus faz. Pega aquilo que está um caos e organiza. Tem gente aqui nesta noite que ama a Deus, mas está com a vida completamente desorganizada. Pensamentos confusos, decisões impulsivas. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para liberar uma palavra na tua vida. Ele vai organizar a tua mente, vai estruturar os teus caminhos, vai organizar as tuas decisões. Porque a palavra de Deus traz ordem. A terceira iniciativa de Deus, para finalizar, Deus sopra. Vamos refrescar a ordem. Primeiro, Deus, Ele se aproxima. Depois, Deus fala. E aí, houve movimento. A palavra deixou tudo organizado. Mas quando vemos no versículo 8 dessa história, eu não cheguei a ler, mas o profeta Ezequiel fala que depois de vir na pele, o Espírito ainda não estava neles. Ainda não havia vida. Não é que a palavra anterior não tinha efeito, mas é porque isso demonstra o processo de Deus. Deus não faz nada desorganizado, meus irmãos. Primeiro Ele traz ordem para depois trazer vida. E Ele diz, profetiza ao Espírito. E quando Ezequiel profetiza ao Espírito, aquilo que estava deitado se levanta, aquilo que estava morto revive. Não importa o quanto tempo estava seco. Ossos secos, meus amados, representa algo que estava muito tempo morto. Não importa o quanto estava espalhado, não importa o quão impossível pareça. Se Deus sopra a vida. Eu não estou falando aqui apenas de ossos, entendam isso. Eu estou falando de pessoas que perderam a alegria, de pessoas que estão vivendo felizes por fora, mas estão secas por dentro. Deus me trouxe aqui nesta noite, não foi coincidência, foi iniciativa dEle. Ele se movimentou, Ele aproximou, Ele falou, Ele soprou. As palavras que fala aqui não são minhas, são dEle. E Ele pede para te dizer que aquilo que está quebrado será reconstruí-lo, aquilo que está perdido será reencontrado, e aquilo que parece impossível na tua vida, Deus vai transformar em testemunho. Porque quando Deus toma a iniciativa, Ele muda o cenário. Então glorifiquem o nome deles por isso, porque antes mesmo de qualquer um de vocês aqui reagir, Deus já deu o primeiro passo na direção de vocês. Amém? Glória a Deus.